Fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo, nos apoie deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder no vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e corte do jogo aberto. Renata Fã, Denilson, vamos rasgar elogios aí, né? Sobre o pacotão de reforço do Flamengo nessa janela, né? Que acabou aí ontem e o Flamengo aí fez 4 contratações de peso, né? Vamos ver ele falando aí sobre essas quatro contratações, né? E elogiando bastante o Flamengo, que foi uma das melhores da janela. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Fechou o Mercadão da Bola, a janela, e 100 nomes, ou mais de 100 nomes, apareceram por aí. Muita gente contratando, se reforçando, buscando alternativas, trazendo jogadores sul-americanos também. E a gente vai fazer um balanço final de tudo isso. Que isso, que balanço, hein, pai? A segunda transação mais cara. O meia argentino Alcaraz custou 110 milhões de reais ao Flamengo. Reforço mais caro da história do rubro-negro, que também trouxe o atacante equatoriano Gonzalo Plata, de 23 anos. Ele fica até agosto de 29, estava no Catar. O Flamengo, a gente sempre espera algo mais, e olha que já tinha investido, mas agora investiu mais ainda, então são forças que estão brigando por títulos. O Palmeiras ficou só com o brasileiro. Mesmo assim, vai ter como se concentrar numa competição, tentar esse tricampeonato aí consecutivo. Enquanto isso, a gente chama o Luiz Teixeira para falar de outro assunto jurídico, com aquela carinha de que não vai dar em nada, né, Luiz? É que saiu a súmula do jogo Corinthians e Flamengo, com mais uma novidade ruim aí nessa linha do que os clubes têm feito para ganhar seus jogos e tal. O Corinthians é acusado pela arbitragem de esvaziar as bolas intencionalmente, né, para que o jogo fosse atrasado. E, mais uma vez, gandulas são acusados de retardar o jogo, né, Luiz? É isso, Barreto. A gente teve acesso à súmula que é pública sempre depois de uma partida, 24 horas depois de uma partida, a CBF acaba disponibilizando no sistema dela. Teve até alguns problemas no sistema da CBF nas últimas horas, mas está aí. A gente tem a súmula do Ramon Abate-Abel e tem 3 pontos que chamam muito a atenção, né? O primeiro deles é um ponto do intervalo do jogo, que o Ramon Abate-Abel informa que o Fabinho Soldado, e aí na súmula está Fábio de Jesus, acabou se exaltando com ele, proferindo a seguinte frase: pare de picar o jogo, fazendo uma pressão no meio da partida, no intervalo do primeiro para o segundo tempo. Mas o que chama mais atenção são os outros 2 pontos, né? A gente está vendo ali, informa que aos 25 minutos, e ele nomeia o Thiago Rezete, o primeiro gandula expulso do jogo, por retardar o início do jogo. Isso a gente acaba vendo com muita frequência na Copa do Brasil no meio de semana, contra o próprio Corinthians. O Juventude fez isso, sumiram as bolas do estádio. A gente vê, principalmente em reta final de campeonato, como é o caso do Corinthians, o time que está lutando contra o rebaixamento, e se está ganhando uma partida, isso sempre acontece com frequência, mas o que está errado, obviamente. Mas o que mais me chama a atenção é que o segundo gandula expulso, a gente está vendo aí a expulsão do Ramon Dias, que também está relatado na súmula, mas... Emiliano, né? No Emiliano, perdão. Mas o Alessandro da Silva, que foi o segundo gandula expulso aos 46 minutos do segundo tempo, tivemos ainda os acréscimos, ele foi expulso por retardar o reinício do jogo, murchando a bola que estava na posse dele. Isso foi o que o árbitro viu também, né? Imagina que pode, para retardar o jogo, outras coisas podem ter acontecido também, mas a gente tem na súmula só o que foi relatado pelo árbitro, o Ramon Abate-Abel. Mas isso pode, por mais que pareça algo que não tenha uma punição ou possa não ter uma punição lá na frente, juntando todos esses fatores e vendo pela TV, dava para ver que o jogo estava sendo retardado e o Ramon ia crescendo os acréscimos e incluindo mais tempo nos acréscimos enquanto expulsava os gandulas. A gente via que o jogo ia sendo picado, ia sendo retardado, mas essa de murchar a bola, aqui em São Paulo, que o futebol de várzea ele é muito conhecido, é muito popular, a gente costuma falar que existe um código de ética na várzea, né? E no código de ética da várzea, e aí a várzea daqui em São Paulo é praticamente um futebol profissional, porque tem jogadores ex-profissionais que jogam na várzea, eu nunca vi nada desse tipo, do cara pegar a bola na várzea, tá? De pegar e murchar a bola e retardar o jogo, porque há esse código de ética dos 2 lados. Mas no futebol profissional a gente está vendo isso. E nesse tipo de atitude, e vamos lá, hein? O Corinthians é o da vez, tá? A gente poderia estar falando isso aqui. Murchar a bola, acho que ainda não vi nessa temporada. Mas retardar, o Gandula sumir com a bola. Quarta-feira, na Copa do Brasil, contra o próprio Corinthians, o Juventude fez isso. Isso aí a gente vai pegar uma lista que, se bobear,
né? Pega os 20 da Série A, só para ficar aqui no universo da Série A. Em algum momento, os clubes fazem isso. O problema é que nesse aspecto específico, o crime compensa no futebol brasileiro, né? A punição é difícil de aplicar. Você vai fazer o quê? Suspender o Gandula? Não, o clube tem que ser responsabilizado e tem que perder mando de campo. Isso é inaceitável. Mas eu não acho que tem... Acho que não tem essa possibilidade na legislação esportiva brasileira. Vamos mudar a legislação. Tá na hora de mudar, né? Sim. Eu acho Até porque o Gandula pode chegar e falar, não, essa atitude eu tomei porque eu sou torcedor do time, não foi ninguém do clube que mandou. O clube enfim, é responsável. Não. Desculpa, perdão, time, desculpa. Igual a gente está falando com o debate sobre racismo dentro do Estado. Sim. Né? A gente quer responsabilizar o clube para a sua própria torcida. Não. Está mais responsável ainda para a conduta de Gandula. Então, eu acho que só perde mando de campo, porque tem uma palavra que eu detesto usar, mas como produto, isso é muito ruim. Isso é mata espetáculo, né? Muito deprimente. E tem que parar, tem que ser eliminado. A Federação Paulista de Futebol encontrou uma solução aqui em algumas competições, testou na base e já testou no Campeonato Paulista também, que seriam os gandulas selecionados e contratados por ela, a federação. E eu acho que uma solução imediata seria a CBF contratar os gandulas e colocar os profissionais dela em função dos clubes nos 20 jogos, nos 10 jogos dos 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Você faz isso mais rápido, né, do que mudar a legislação, né, meu irmão? É a solução imediata, porque enquanto parte dos clubes, e é isso, não é só o Corinthians, né? Os clubes fazem isso normalmente, de o Gandula segurar, demorar para entregar. E tem o Gandula rápido, né? Aquele que você vai... O adversário chuta a bola lá na arquibancada, o Gandula já entrega pro lateral, ele cobra e sai o gol. Se bobear, ele bate o lateral, o Gandula. Né? Bota em jogo. O problema é que, às vezes, no universo do futebol, a coisa fica picotada, você não consegue você não consegue responsabilizar alguém, né? Vamos lá, fazendo outra comparação. Se a gente fala de violência de torcida organizada, aí o clube diz assim, quem promoveu foi a torcida organizada, não fui eu. Então o clube já sai. Aí a torcida organizada fala assim, não, mas 99% dos nossos sócios não tem histórico de violência. Mas o 1% está lá dentro, causando todos os problemas, né? Aí você vai levando isso para a responsabilização individual, né? E aí ela é mais difícil, mais lenta, tem menos impacto, e você pune um indivíduo hoje, depois o outro vai aparecer para fazer igual, né? Eu tenho uma opinião sobre isso, que é não separar, e aí é meio que para tudo, assim, acho que você não pode separar CNPJ de CPF, é a mesma pessoa. Então, assim, se tem um marginal que está vestindo a camisa do seu clube, está comprando ingresso, tem a biometria e está indo para campo, está indo teoricamente para torcer, mas ele está vandalizando ou com patrimônio ali dentro do clube ou está cometendo qualquer crime, ele tem que ser responsabilizado pelo CPF, mas o clube tem uma responsabilidade, porque o clube precisa ajudar a identificar, precisa banir, precisa tomar atitudes a partir da identificação desse torcedor, né, dessa pessoa. E também precisa usar o CPF, porque quando você não usa o CPF, quando você não pune pelo CPF, isso fica muito abrangente. Essa pessoa continua tendo liberdade para fazer absolutamente tudo, inclusive cometer crimes. E aí, no caso do Gandula, hoje, eu acho que é mais específico, porque o Gandula, ele não está cometendo um crime ali, mas ele está partindo de um antijogo, e esse Gandula é responsabilidade direta do clube. Muitas vezes ele vai dizer, claro, a culpa foi minha, o clube não tem nada a ver com isso, mas se o clube não disser, não reunir os gandulas e falarem assim, não é para acontecer isso quando a gente estiver jogando aqui, e eles fizerem, é responsabilidade do clube também. Ontem, no Boleiragem, se não me engano, foi o Roger Flores que lançou a sugestão de que o Gandula fosse que nem árbitro. Não é mais do clube, ele é da CBF. Que foi o que o Luiz falou, né? Então, assim, eu acho que essa é a melhor solução. Não pode ser do clube, porque aí você vai ser clubista. Se o time estiver ganhando, se o time estiver precisando correr contra o relógio, a bola vai estar no seu pé sem antes dela sair. E se for o contrário, essa bola nunca vai chegar. Essa bola vai... Né, murcha agora é uma novidade, mas... Enfim, isso pode virar moda. Então, assim, eu acho que separa um pouco o torcedor criminoso, que precisa identificar pelo CPF, mas eu acho que o Gandula não tem que ser uma posição do clube. Não tem que ser um profissional do clube. O Caio ontem discordou do Roger. Eu não sei se foi exatamente nesses termos que ele disse, mas, assim, é que também é meio que um fracasso cultural, assim, civilizacional, né? Você dizer assim, olha,
o clube não tem maturidade para ter um Gandula. Eu lembro. Se a gente for empilhar os fracassos sociais, Barreto, a gente não tem futebol aqui no Brasil. É isso. Pois é, cara, é que às vezes parece que tem nem que um assumir negócio da mais um torcida. fracasso, de repente. A torcida única a gente sempre lança aqui esse tema, embora, né? E aqui em São Paulo eles estão com um projeto até para torcidas que não sejam rivais. Em Libertadores, em Sul-Americana, torcidas de outros países. Em São Paulo está com um projeto de... O Corinthians vai jogar com o Atlético Goianiense, só a torcida do Corinthians. Esse projeto está avançando aqui em São Paulo, isso é muito perigoso. São Paulo foi o estado que quis usar a torcida única como um paliativo para tentar resolver um problema que estava se espalhando pela cidade, não era só dos estádios. Né? Isso. Mas aí chegou um ponto que o paliativo virou a solução definitiva. Você não consegue atacar o problema principal. E sem sentido, né? Porque eles brigam fora do estádio, não no estádio. Pois é, tudo isso aí acaba sendo aquele reconhecimento do nosso fracasso. Né? Você chegar a um ponto e dizer assim, não, olha, clubes, vocês não têm. E se a gente não conseguem administrar os seus gandulas, então a gente vai botar o nosso gandula aí. E assim, eu acho que de repente tem que assumir mesmo, tem que assumir esse fracasso, porque a educação não é algo a curto prazo. Mudar a cultura não é algo a curto prazo. Isso é longuíssimo prazo. Então você precisa tomar medidas imediatas para conseguir ir burlando isso, assim, né? E melhorando isso e talvez assumir que é um fracasso. Eu lembro anos atrás. Seja necessário. Diante, eu não vou dar o nome dele, por respeito, mas diante de uma plateia de técnicos brasileiros, eu vi um grande técnico do futebol brasileiro falando o Gandula é jogador também. Eu acho isso tão deprimente, porque eu imagino que ele estava tentando puxar para o lado de, olha, a gente quer reposição rápido às vezes, mas o outro lado de moeda é tão óbvio lá, então... Se a gente tem pessoas dentro do próprio futebol brasileiro que pensa assim, não tem. Não vai ter solução através dos clubes. A gente vai ter que assumir essa derrota. E a torcida do time que está sendo favorecido sempre vibra com isso. E aí é a torcida dos 20 clubes. Então faz parte, está enraizado na cultura também. É um problema da cultura. Tem mais uma contribuição do Leandro Simões aqui. Ele disse que na Premier League foi adotada uma solução de que o Gandula tem que colocar a bola num ponto fixo. Né? Verdade. Então, ali, se ele pôr a bola murcha no ponto fixo. Se tiver murcha, não adianta de nada também. Então, aí é que tá, né? A gente tem que sempre pensar nesse outro lado triste da nossa cultura de futebol, que é a nossa criatividade para burlar as regras, né? Burlou do árbitro, do capitão. Há de falar com o árbitro, né? A primeira solução, entre aspas, veio do Brasil, né? Troca o capitão, que aí pode continuar reclamando com o árbitro. O árbitro é da CBF, é questionado o tempo inteiro, já vão questionar os gandulas da CBF também. Foi uma solução que eu citei, mas tem isso também. Ele retardou porque ele torce pro... O Gandula da CBF está favorecendo o time. É isso. Jornalista que não entra em já campo, tô antecipando, tem culpa no resultado, imagina o Gandula. É muito beco sem saída. Bom, vamos lá, vamos falar do... Vai reforço, Gonzalo Plata, equatoriano, contratado pelo Flamengo, está registrado no BID e está apto a jogar. Lembrando que o Flamengo só volta a jogar no dia 13 pela Copa do Brasil, jogo de volta contra o Bahia no Maracanã. E datas e horários das apresentações oficiais dos reforços do Flamengo à imprensa. Alexandre, lateral esquerdo, vai ser apresentado à imprensa na quinta-feira, 1h da tarde, quinta-feira, dia 5 de setembro. Alcaraz, na sexta, dia 6 de setembro, 1h30 da tarde. E o Gonzalo Plata, na outra segunda, dia 9 de setembro, 1h da tarde. Chegamos ao assunto, um dos assuntos principais do vídeo, é o David Washington, atacante do Chelsea, cria do Santos, que atualmente está no Sub-21 do Chelsea. É o seguinte, galera, eu vou dar... Primeiro, eu já falei ontem, eu já trouxe a informação ontem que não tinha negociação em andamento, mas há quem diga que tenha, e para mim isso não passa de uma cortina de fumaça após o vexame que o Flamengo fez diante do Corinthians. De verdade, falar de contratação, faltando... sei lá, 2 horas para a janela de transferência fechar. Na boa, não dá, gente. Não dá. Para mim, é cortina de fumaça total. É cortina de fumaça total. O foco tem que ser, inclusive, isso precisa ser mencionado. Ontem, quando a assessoria de imprensa do Flamengo coloca o Fábio, preparador físico, para falar, entre aspas, é um escudo para o Tite, porque o Tite ontem poderia ser barulhado de perguntas
sobre a péssima atuação do Flamengo. E ontem as perguntas foram voltadas apenas para o preparador físico por conta da questão física que tanto a gente já mencionou aqui. E no caso do David Washington, eu trato também como cortina de fumaça. A verdade é essa. Para ninguém ficar comentando o vexame do Flamengo diante do Corinthians. Não tem. Sei lá, eu estou gravando um vídeo aqui 6h30 da tarde de segunda-feira, aqui, dia 2 de setembro. Daqui a pouco a janela de transferência fecha. Não tem tempo hábil. O Chelsea, pelo que eu soube, não queria emprestar para o Flamengo, preferiria emprestar para um clube da Europa. Então, assim, por que eu vou falar de David Washington aqui no canal Vini Casagrande? Eu estou falando, óbvio, porque muita gente anda me questionando. Não no Twitter, porque infelizmente ele ainda está inativo, mas no Instagram, lá no Blue Sky, conta que eu criei, TikTok, todo mundo, WhatsApp, grupo de WhatsApp, todo mundo perguntando de David Washington. Para mim não passa de uma cortina de fumaça para esconder a péssima atuação do Flamengo diante do Corinthians. Mas o elenco ganhou 3 dias de folga. É isso. Vamos para mais uma semana, pessoal. Então é isso, galera, chega mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? Vimos aí que a imprensa repercutiu um pouco sobre os reforços do Flamengo, esse pacotão de reforços que foram 4 nessa janela, né? Michael, Alcaraz, Alexandro e também Gonçalo Plata, né? São jogadores aí que vieram para reforçar o Flamengo e os outros jogadores também se machucaram, né? Então esses vão voltar a tempo também para desfrutar aí, né? Dos jogos como a Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão, né? Espero que o Flamengo, com esse tempo aí de paralisação, consigam fazer os jogadores voltar à ativa, né? Não machucados, mas sim ali prontos para poder atuar tanto no Brasileirão como na Copa do Brasil, Libertadores em alto nível, né? Porque não é isso que está acontecendo nos últimos jogos, né? O Flamengo parece que está com um cansaço excessivo, né? Os jogadores estão mais cansados que todos os outros times. Não entendo isso, parece que o preparador físico desgasta mais jogadores do que no próprio jogo e acaba até machucando jogadores durante a partida. Mas é isso, torcedor. Qual a sua opinião sobre isso? Deixe um comentário pra gente aqui, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.